Olá! Vamos conversar sobre uma coisa fascinante: o sistema de alarme silencioso do nosso planeta. Hoje, a gente vai descobrir quem são os sentinelas que estão soando esse alarme e, mais importante, qual é a mensagem urgente que eles têm para nós. Para começar, vamos pensar numa ideia. E se a natureza tivesse um jeito de nos avisar sobre perigos que estão vindo por aí? E se alguns animais fossem, na verdade, os primeiros a dar o sinal, muito antes de nós sequer percebermos o problema? Olha, essa ideia não é nada nova. É só lembrar daquela imagem clássica do canário na mina de carvão. Os mineiros levavam canários com eles porque essas aves são extremamente sensíveis a gases tóxicos. Se o canário parava de cantar, era o sinal, hora de todo mundo evacuar e rápido. Pois bem, alguns animais nos nossos ecossistemas funcionam exatamente da mesma forma. E existe um termo científico para esses alertas vivos. São as espécies sentinelas. Pensa nelas como batedores, sabe? Eles vão na frente, detectando ameaças no ambiente, e ao observar o que acontece com eles, nós ganhamos um aviso prévio valiosíssimo sobre perigos que, mais cedo ou mais tarde, podem nos afetar. Ok? Então qual é o alarme que essas sentinelas estão soando hoje, com tanta urgência? É sobre um perigo que nos rodeia, muitas vezes de forma invisível. Estamos falando da onipresente crise do plástico. A escala desse problema é simplesmente avassaladora. O plástico não está só nas praias ou boiando nos oceanos. Ele foi encontrado literalmente em todos os cantos do planeta. Dos pontos mais profundos que a gente conhece até os picos mais altos das montanhas. Simplesmente não há para onde escapar. E para ter uma ideia da dimensão, se liga nesse número. Estima-se que existam, no mínimo, 5,25 trilhões de partículas de plástico flutuando nos nossos oceanos. É um número tão gigante que a gente mal consegue conceber, mas o impacto dele é terrivelmente real. E é um erro pensar que esse problema está longe, confinado nos oceanos. Os microplásticos, na verdade, já se infiltraram totalmente na nossa cadeia alimentar. Eles estão no sal que a gente usa, na água que a gente bebe e em muitos dos alimentos que consumimos todos os dias. E aqui a gente chega no ponto crucial, o que realmente vira a chave. Aquela barreira que a gente imaginava entre o ambiente e o nosso corpo, ela já foi rompida. A poluição plástica não é mais um problema externo. A ciência já confirmou, sem sombra de dúvida, a presença dessas partículas dentro do corpo humano, em lugares como pulmões, na corrente sanguínea e, de forma muito alarmante, até em placentas. E isso nos traz de volta para as nossas sentinelas. O que exatamente os animais que estão na linha de frente dessa crise estão nos dizendo? Quais são os sinais biológicos que eles estão mostrando? Esse diagrama aqui mostra direitinho como a coisa acontece. Os microplásticos agem como um veneno silencioso. Tudo começa com danos nas células, causando inflamação. A partir daí, esse dano se espalha para os tecidos, depois para os órgãos, afetando, no fim das contas, a saúde e o comportamento do animal inteiro. É um verdadeiro efeito dominó dentro do corpo. Vamos ver uns exemplos bem concretos. Em peixes, a exposição ao plástico está ligada a danos em órgãos vitais como o fígado e o cérebro, e de forma mais sutil, até altera o comportamento deles, deixando-os mais lentos, virando presas mais fáceis. Já nos bivalves, como ostras e mexilhões, o que se observa são danos digestivos, muita inflamação e, o que é gravíssimo, sérios problemas de reprodução. E se faltava uma prova contundente, essa citação da pesquisa é poderosa. Uma queda de 38% na contagem de óvulos em ostras depois da exposição a microplásticos. Pensem só no que isso significa para a sobrevivência de uma população inteira. É um sinal de alerta vermelho piscando sem parar. E o pior é que o dano não para no indivíduo. Ele se espalha. Através da transferência trófica, os plásticos e as toxinas que eles carregam vão subindo na cadeia alimentar. Pela transferência transgeracional, os pais podem passar essas partículas para os seus filhotes. E internamente, eles podem bagunçar todo o microbioma intestinal, aquela comunidade de bactérias que é essencial para a saúde. Tudo isso nos leva a um conceito que é fundamental e que conecta o que acontece nos oceanos com o nosso próprio bem-estar. É o conceito de uma só saúde. E essa imagem ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Reparem como os 3 círculos, saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, estão entrelaçados. É simplesmente impossível ter um desses círculos saudável se os outros estiverem doentes. O que afeta um, inevitavelmente, afeta todos os outros. Não tem como separar. Portanto, a mensagem é clara, é direta. Os problemas de saúde que a gente está vendo nas espécies sentinelas não são só uma tragédia ecológica distante. Eles são um prenúncio,
um aviso direto sobre os riscos que a nossa própria saúde está enfrentando. As pesquisas em humanos ainda estão acontecendo, claro, mas os riscos potenciais são muito sérios. A gente está falando de desregular todo o sistema endócrino por causa dos aditivos químicos nos plásticos, de inflamação crônica, problemas neurológicos e metabólicos e danos diretos ao nosso sistema digestivo. Os sinais de alerta estão todos aí. Bom, o cenário é bem preocupante, eu sei, mas a história não precisa terminar assim. O alarme das sentinelas não é uma sentença de morte, mas sim um chamado para a gente agir. Então como é que podemos responder a isso? A solução vai exigir uma abordagem em várias frentes. A gente precisa de inovação tecnológica para limpar o que já está por aí e para degradar o plástico de forma mais eficiente. A gente precisa de ação política forte, corajosa e coordenada em nível global. E claro, a gente precisa de mais pesquisa, sempre, para entender completamente o problema e guiar as melhores soluções. E isso nos deixa com a pergunta final, a grande reflexão. Os canários da nossa mina de carvão global, eles já pararam de cantar? As espécies sentinelas do nosso planeta estão mostrando sinais claríssimos de perigo. A questão agora não é se o alarme soou, ele soou. A verdadeira pergunta é: nós estamos finalmente dispostos a ouvir?